terminar, que é rapidinho aqui a mensagem que eu quero dizer, aqui o senhor teve 100% dos votos. O seu eleitorado está aqui. E esse pessoal, como disse Joselda, que vai lhe reconduzir de novo em 2026 para a gente continuar a esperança e o sonho do povo brasileiro numa vida melhor e mais justa. Viva Mayla Sabrina, viva a luta do MST! Ouvimos discursos ali bem calorosos, né? Foi palanque político, foi discurso para os eleitores, foi discurso para aqueles que ainda são aqueles fãs ideológicos do PT e de Lula. Até tá no discurso ali da Gleisi Hoffmann, né? Que citou aqui 100% são eleitores de Lula. Então é muito fácil você subir num palanque, discursar para 440 famílias, viajar pela primeira vez ao estado do Paraná desde aí desse processo eleitoral, justamente para trazer um discurso vazio que fala apenas com aqueles que estão presentes e que os aplaudem. Lula disse que está disposto e que tem uma obrigação política de dialogar com aqueles que são contrários ao MST. Eu não vi esse diálogo acontecer até hoje. Eu só vejo exatamente o que nós acabamos de reprisar aqui, que parece uma reprise, né? Mas que é um discurso inédito, é uma novidade da semana, mas parece a mesma fala empoeirada de sempre, enaltecendo ações que muitas vezes ocorrem de forma ilegal aqui no país. Enquanto existe essa defesa, tanto do próprio MST quanto do governo, de que a invasão ocorre apenas relacionada a terras improdutivas, nós já tivemos registros, sim, de fazendas em plena produção, ocupadas tanto aqui no estado do Paraná, há muitos anos atrás, quanto também em outros cantos do país. Áreas produtivas que foram simplesmente paralisadas com a sua produção por conta de um processo de invasão. E aqui, Carlos Coba, que a gente entra no detalhe da língua portuguesa. Quem quer falar invasão traz um sentido, quem quer falar ocupação traz outro. E o governo insiste que se tratam de ocupações de áreas improdutivas, alimenta uma militância que está sempre aguerrida, pronta para defendê-lo e aplaudi-lo, como a gente viu nesse discurso. Agora, o diálogo, como ele defende, com quem é contrário ao movimento, eu até hoje não vi acontecer. Essa visita do presidente Lula marca esse início de uma reaproximação com o MST, né? Embora o Lula sempre tenha contado com o movimento nas eleições, isso desde a década de 80, a gente vê que nessa gestão 3.0 do presidente Lula não houve essa aproximação, pelo contrário, houve um distanciamento. Tanto é que ontem a cúpula, vamos dizer assim, os líderes do MST ontem cobraram o presidente Lula sobre a atuação do ministro Paulo Teixeira, que estava lá, ministro do Desenvolvimento Agrário. Para os líderes do MST, o ministro não está à altura dos desafios aí do cargo e chegaram até a pedir a demissão do ministro para o presidente Lula. O próprio presidente fez ali uma tentativa de defesa do ministro, mas reconheceu e aí começou a culpar todo mundo, né? Disse que a culpa é do governo anterior, disse que pegou um país destruído, também deu uma cutucada no Congresso Nacional, disse que a questão de limitações orçamentárias que não permitem ações aí do governo para desapropriar terras envolvendo o MST, falou que o Congresso fica com parte do orçamento, enfim. Chegou lá, falou para os seus, né? Você não tem nenhum ali, tanto a própria ministra Gleisi deixou isso bastante claro, 100% aqui votaram no presidente Lula, né? Só que mesmo assim já havia um rompimento já dessa relação do MST com o presidente Lula. Então essa visita é um afago que Lula faz ao MST para tentar recuperar, pelo menos internamente. Eu acho que deve ser uma estratégia aí da comunicação, uma estratégia política de pelo menos tentar, dentro da sua base, se reestruturar para depois ir buscar os votos de pessoas que não são ligadas aí ao presidente Lula. Agora, faz parte aí dessa nova agenda do presidente Lula, que disse que vai percorrer o Brasil para falar de política, sabe que o quadro tá feio para ele num cenário da eleição de 2026, há tempo suficiente para isso? Até há. Vamos ver se ele vai conseguir reverter essa queda da popularidade. Agora, os primeiros indícios mostram que Lula está derrapando. Por exemplo, Lula foi
a um evento de lançamento de uma entrega de obra do novo parque lá no Nordeste, e aí me soltou a frase aqui dizendo o seguinte, eu vou até ler aqui, ó, diz, Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu seria presidente. Aí é um prato cheio para a oposição, né? Então, o Nordeste vive há anos, há décadas com a seca, mas, segundo Lula, foi Deus que deixou esse cenário para os nordestinos, porque sabia que um dia Lula iria levar água ao sertão. Então, ele dá combustível para a oposição. Quer outro exemplo? Teve também ontem em Santa Catarina, na inauguração ali de um porto de Itajaí, e aí quem discursou foram os irmãos Joesley e Wesley Batista. Não sei se vocês lembram, voltam os irmãos aí da JBS, voltam ao cenário político, depois aí de um escândalo político que quase custou o mandato ali do ex-presidente Michel Temer. E aí, claro, fizeram delação premiada envolvendo o PT na Operação Lava Jato, e agora voltam ao governo Lula com direito a palanque, né? Com direito a microfone, discursaram lá, falaram do porto, dos avanços. Então Lula vai ter que calibrar essas agendas políticas, porque eu dei 3 exemplos aqui e que os 3 acredito que não surtiram o efeito que o governo federal esperava, que é pelo menos tentar estancar essa queda na popularidade do presidente Lula. 3 exemplos nos últimos 2 dias, né? E a gente vai ver essa agenda sendo intensificada agora. É palanque eleitoral, é já o gasto do dinheiro público com campanha para 2026, de um presidente que está no cargo e que está desesperado pelo derretimento da popularidade. Aí o que acontece, né, o que aconteceu aqui no Paraná, esse palanque aí, é justamente o que a Bia e o Carlos já colocaram. Ele não tem coragem de sair da sua bolha, ainda mais de um estado como o nosso, em que ele sabe que a rejeição dele é ainda mais alta em comparação com outras localidades do país, e ele não consegue, não tem coragem de dialogar com nenhum tipo de grupo ali diferente daquele que mesmo assim, que é o que o apoia, mas que mesmo assim ele tem encontrado dificuldade de dialogar, né? E aí ele fala de obrigação moral e política no discurso dele aqui no nosso estado. Obrigação moral e política ele tem de muitas coisas como presidente da República, de dialogar justamente com todos os cidadãos, porque ele não é apenas um candidato, ele é sim o presidente da República, não apenas de quem votou nele, mas de toda a população, mas aí isso ele não tem coragem. Obrigação moral e política de sair do palanque justamente porque ele é presidente da República e não candidato, e aí ele só consegue sempre ficar jogando toda a culpa para uma herança maldita de uma antiga gestão, mas na hora de apresentar algum resultado concreto da sua gestão, a gente está no 3º ano e a gente não tem nenhum tipo de apresentação. Obrigação moral e política ele tem também de fomentar a economia, de fomentar o agronegócio, que é tão pujante aqui no nosso estado, que responde por grande parte do PIB nacional, mas aí também ele não tem coragem, porque ele não tem nem coragem de dialogar com o agronegócio, porque as medidas fiscais, né, ou a falta delas, na verdade, essas medidas fiscais desastrosas que vem acontecendo aí do seu governo, na verdade, acabam atrapalhando muito mais do que ajudando, não só o agronegócio, né, como a indústria. E aí teve essa fala de Deus, que a gente até já falou ontem, que é típica também do discurso populista, né, você misturar ali a política com a religião, e até o presidente Lula vai além, né, porque ele se coloca num patamar de igualdade com Deus. E saindo aqui do Paraná foi a Santa Catarina, onde teve esse fato que o Carlos trouxe aí, e teve um outro discurso que eu quero trazer só um trechinho aqui de uma fala dele, que em meio a toda essa repercussão da questão do IOF que vem acontecendo no nosso país e muito provavelmente uma derrubada que vem por parte do Congresso, que será algo que não acontece há mais de 20 anos aqui no nosso país, ele tem a coragem de no meio do discurso dele, falar a seguinte frase: vamos economizar para quem, cara pálida? Ele falou isso, tá? Daí você pensa aí na sua cabeça, você que está me acompanhando, para responder, porque economizar para todos nós, né? Porque economizar não é o dinheiro que está pesando no bolso dele, é o que está pesando no nosso, de toda a classe trabalhadora que está tendo que arcar com todos os custos que eles não cortam lá no executivo, e aí a arrecadação que sempre aumenta, mês sim, mês também. Inclusive hoje, dia 30 de maio, é o primeiro dia de parcela ali para quem tem que pagar o imposto de renda. Então é para você, querido, querida, que o governo não precisa economizar, porque você está pagando já todas as contas. Pessoal, a nossa live está estabelecida lá no YouTube, tá? O canal é Jovem Pan Grupo RIC. Pode chegar conosco, trazer sua mensagem. O Adelei Estevão, sobre esse discurso de Lula que nós trouxemos aqui, disse, parece que estamos falando do passado. Ele falou: para os cansativos discursos do Lula, me remeto ao Cazuza. Eu vejo o futuro repetir o passado no Museu de Grandes Novidades. O Arthur Frasson também mandou bom dia do norte do Paraná, de Cornélio Procópio. É sempre legal a gente ver aqui a participação de vocês que registram de onde nos assistem. Situação aí também que está repercutindo
repercutindo muito entre a live, Carlos. Eu queria só trazer mais um exemplo desse que o governo parece aí sem uma bússola, né? Sem saber para onde vai, um bate-cabeça. Hoje às 11 horas, só para vocês terem uma ideia, o governo vai relançar o programa Mais Médicos. Relançar, ou seja, ele já foi lançado na gestão da ministra Anísia Trindade, o programa não tracionou, não avançou, e agora, como uma forma aí de tentar trazer notícias positivas frente a um quadro bastante negativo, o governo federal vai fazer um grande evento para relançar, agora sob a gestão do ministro Alexandre Padilha, o programa Mais Médicos aí que busca zerar ou pelo menos diminuir a fila das especialidades, né, das consultas de especialidades que tanto aflige a nossa população. Tomara que dê certo, né, porque é um programa que é necessário, porque você fica, às vezes a pessoa fica na fila por meses para fazer uma consulta no oftalmologista, numa outra especialidade, só que agora você vê ele relançando, ao invés de vamos trabalhar, vamos tracionar esse programa, não, primeiro vamos relançar para criar uma manchete, para criar imprensa, para tentar fazer uma mídia positiva, já que o cenário não está lá dos melhores. O importante é a campanha de marketing, não que funcione de fato. 7 horas e 24 minutos? Repita. 7h24, vamos falar de